Já foi aprovada a medida que prevê a isenção de IMT e imposto de selo para jovens até 35 anos que comprem a primeira habitação. Quem tem mais de 35 anos também tem acesso a desconto no IMT e imposto de selo desde que compre casa com um jovem elegível. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explicamos tudo o que vai mudar para a compra da primeira casa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Hoje vamos falar de uma medida que, no fundo, depois de ter sido conhecida, era muito aguardada, sobretudo para jovens até aos 35 anos. No entanto, também quem tenha mais de 35 anos poderá ter acesso a este desconto, a este benefício anunciado, e eu já vou explicar tudo neste episódio. Vamos então ao nosso tema de hoje, que é bastante relevante, sobretudo para quem está a pensar em comprar casa. Então, o Presidente da República promulgou a medida do novo governo que, no fundo, vem isentar o IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, e também o Imposto de Selo na compra de habitação própria permanente por parte de jovens até aos 35 anos. Esta é uma medida que tem como objetivo facilitar aqui a compra de habitação própria permanente e aliviando o custo inicial que se tem, nomeadamente com o IMT e o imposto de selo, porque o IMT é uma das despesas mais elevadas no momento da compra da casa e muitas vezes até descurada e por falta até de conhecimento de pessoas que vão comprar a sua primeira casa, que até fazem todo o seu planeamento de acordo com a entrada que possam necessitar para depois ir buscar o resto do financiamento ao banco e depois, quando são confrontados por vezes com os números do IMT, há quem infelizmente depois acaba por recorrer até a empréstimos e créditos ao consumo. E esta é uma medida que acaba por ter impacto. Então vamos perceber afinal o que é que muda a partir de agosto para os jovens, começando por entender esta medida. Como eu estava a dizer, o Governo aprovou e depois foi promulgado pelo Presidente da República a isenção do IMT e do Imposto de Selo para a compra, para aquisições de imóveis com esta designação de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente à habitação própria permanente e cujo valor, e é importante ter atenção a este ponto, não exceda ao correspondente máximo do quarto escalão do IMT. E resumindo aqui, que não exceda o valor de 316.772 euros. E sempre que se trate da primeira aquisição de imóvel para esse fim, ou seja, sempre que estiverem a comprar uma primeira casa como habitação própria permanente e a aquisição seja feita por partes de jovens que tenham até 35 anos de idade, atenção, à data da transmissão e que no ano da transmissão não sejam considerados dependentes para efeitos do código de IRS. Ou seja, resumindo e baralhando, primeira casa comprada para habitação própria permanente até ao montante de 316.772 euros está isenta de IMT e imposto de selo. Então, e Bárbara, e casas acima desse valor? Para compras de habitação própria permanente acima de 316.772 e até 633.453, existe aqui uma isenção parcial, ou seja, até os tais 316 e 700 mil, vou arredondar, está isento de imposto de selo e IMT. Entre os 316.772 e os 633.453 existe aqui uma isenção parcial, ou seja, mantém-se a isenção máxima do escalão anterior, sendo devido o imposto de selo remanescente, ou seja,
existe aqui um desconto e não uma isenção. Já para imóveis superiores aos 633.453 não existe qualquer isenção. E a isenção vai abranger, mesmo neste caso dos imóveis acima dos 316, mas não acima dos 633, e peço desculpa, eu sei que são muitos números, mas estou a ser rigorosa, a isenção abrangerá tanto o imposto de selo como os emolumentos necessários à compra da habitação. A isenção, que é uma dúvida que algumas pessoas têm, a isenção vai depender do valor do rendimento dos jovens? Não. Ou seja, são abrangidos todos os jovens até aos 35 anos de idade, independentemente do seu nível de rendimentos, sendo o pedido feito e apresentado nas finanças, ou seja, não há limite de rendimento. O IMT, como é um imposto real, esta isenção aplica-se a todos os que têm até 35 anos. Então, e os maiores 35 anos? Porque depois algumas pessoas até que fazem 36 anos este ano, as pessoas têm 37, 38, algumas que nem sequer ainda conseguiram comprar casa, não têm acesso ao desconto do IMT e do imposto de selo? Sim, mas, ou seja, sim têm, desde que comprem um imóvel em conjunto com um jovem elegível. Ou seja, quem tenha mais de 35 anos só consegue ter acesso a esta isenção se comprar a casa em conjunto com um jovem elegível. E neste caso, a isenção do IMT e do imposto de selo aplica-se, e atenção a isto, apenas à parte correspondente ao jovem com a idade igual ou inferior aos 35 anos, isto de acordo com o Ministério das Finanças. A restante parte da transação é sujeita à tabela atual do IMT e à taxa do imposto de selo. E atenção, depois, quando esta medida avançar, qualquer dúvida podem sempre e devem esclarecer sempre com as finanças. Outra dúvida também que recebemos e que nos chegam: mas há isenção para segunda habitação, habitação secundária ou uma habitação para investimento? Não. Não há isenção para habitações secundárias, nem para habitações que têm como finalidade a compra para investimento e para arrendamento. Esta é uma medida exclusiva a aplicar-se à aquisição da primeira casa de ambos os proprietários, se houver mais do que um, e é também restrita à compra de prédios urbanos ou de frações autónomas de prédios urbanos destinados, volto a frisar, porque é assim que está na lei, exclusivamente à habitação própria e permanente. Ou seja, ficam de fora aquisições de terrenos para construção também. E para quem não sabe, e vou tentar explicar, entrar aqui em grandes complexidades, sobretudo para quem está a ouvir, às tantas são muitos números, que tem a ver com este valor do IMT, como é que ele é calculado. Então o valor do IMT varia consoante o montante de aquisição de um imóvel. E a taxa a aplicar esse valor, que varia entre 1% e 8%, vai estar sempre relacionada com a localização e com a finalidade. Além deste encargo, os compradores têm ainda de pagar ao Estado o imposto de selo, que corresponde a 0,8% do valor do imóvel. E eu poderia aqui detalhar, mas vou dar aqui um exemplo. Uma casa de cerca de 150 mil euros tem um custo associado de 1.279 euros de impostos. Caso seja 150 mil euros, mas, por exemplo, relativo a uma casa de férias, o imposto já passa os 2.200, o imposto a pagar, ou seja, o IMT, e estes valores acresce ainda o imposto selo. E como é que pode obter esta isenção? A isenção do IMT deve ser pedida antes da assinatura do contrato da transmissão onerosa e sempre antes da liquidação do imposto, ou seja, antes de pagar. E o pedido de isenção IMT pode ser feito numa loja de atendimento da Câmara, à qual pertence o imóvel em questão, e através da entrega de um formulário próprio preenchido e todos os documentos necessários, mas quando a compra do imóvel, solicitem sempre toda a informação. E eu fui fazer aqui uns cálculos que é para se ter também a noção de valores
corresponde este alívio fiscal. E para se ter uma noção, no imóvel mais ou menos 200 mil euros, o valor total entre IMT e imposto de selo pode superar os 5.500 euros. Já, por exemplo, e fui pegar aqui nos cálculos, no exemplo dos 316 mil, que é um valor ligeiramente abaixo do tal teto, numa casa de 316 mil euros, o imposto, o IMT, iria rondar os 12 mil euros e o imposto de selo a rondar os 2.500. Ou seja, feitas as contas, estaria a poupar cerca de 14.500 euros. Já para um imóvel no escalão que passa, não é? Por exemplo, 450 mil, uma pessoa que compre um imóvel nesta franja, não é? Já teria mais de 22.800 euros a pagar de IMT e 3.600 euros de imposto de selo e que assim passaria a pagar um total de 11.700 euros. Ou seja, esta é uma medida que vai ter aqui bastante impacto, sobretudo para quem vai comprar a primeira habitação própria, permanente, até estes 316 mil euros, uma vez que está isento. E além desta medida, ou seja, da isenção do IMT e do imposto de selo, existe uma outra medida que também está a ser muito aguardada, ou seja, no programa do Governo, o tal programa de apoio à compra da primeira casa por parte dos jovens, contempla não só medidas para ajudar os jovens que não têm poupanças suficientes para suportar estes custos, ou seja, o IMT, o imposto de selo, como também fala-se aqui da garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do valor da aquisição da primeira casa por parte dos jovens. Ou seja, quem não tem até o dia de hoje para comprar casa, no mínimo tem que contar com dar 10% de entrada, porque o banco só financia a 90% o valor do imóvel. Agora, um jovem que não tenha poupanças para dar no mínimo os 10% de entrada e 10% de entrada do menor valor ou entre o preço da casa ou a avaliação bancária, vai passar a ter também a possibilidade de recorrer a uma garantia pública para ter um crédito à habitação, no fundo com financiamento a 100%. E no caso da garantia pública, esta medida que vai cobrir no máximo o equivalente a 15% do valor da compra da casa, abrange jovens que ganhem até 5.800 euros por mês e comprem uma casa no máximo até 450 mil euros. A portaria que vai regulamentar esta medida ainda está a ser desenhada e o Governo espera que o apoio esteja disponível a partir de 1 de agosto, mas ainda os detalhes aqui ainda não são conhecidos. Ou seja, o que é que foi aprovado? A isenção do IMT e o imposto de selo. Ok. Agora, como se vai materializar a parte da garantia pública, ainda estamos a aguardar clarificações por parte do Governo, portanto ainda vão ser conhecidos. Os detalhes têm saído também, algumas notícias, têm-se procurado saber mais detalhes. Eu própria, antes de estar aqui a gravar este episódio, procurei aqui saber mais detalhes, mas não adianta eu estar a trazer aqui algum ruído, não vou partilhar com ele enquanto ele não estiver clarificado. E portanto, mantenham-se atentos não só aqui ao podcast Money Bar, como também ao nosso site, é moneylab.pt, e assim que a medida for clarificada por parte do Governo, iremos partilhar também aqui essa informação. E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem também continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também entrarem no nosso grupo do Telegram. Todos estes links vocês encontram diretamente, os links diretos para estas redes sociais na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que vai, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.